Ítalo, uma partida que começou bem nervosa por parte do Vitória, com algumas dificuldades, principalmente para sair jogando, para se colocar defensivamente. São Paulo que apertou um pouquinho, tanto no início do primeiro tempo quanto também no segundo tempo. Mas aí apareceu o chamado Estádio Manuel Barradas, né, E André? aí, Mais deu uma sorte, deu vez. sorte ou não deu sorte? Pois é, deu sorte como Eu falei sempre, meu 1 a amigo. 0, mas Pois é. foi 2 a 0, né? Rapaz, maravilha, viu? Agora poderia ser mais, né? Podia. Eu acho que cabia um terceiro, talvez até um quarto aí, viu? Mas, Melhor em campo pra você hoje, quem foi? melhor em campo pra mim, cara, eu acho que foi o Baralhas, velho. Sem sombra de dúvida. Baralhas brocou. Eu apontei quatro aqui. Pra mim, o Ramon foi o melhor em campo, Eric jogou muita bola, o Natan jogou muita bola também e o Kaká. Pra mim Agora, esses. pergunta pequena aqui. E você, pequeno, pra você, quem foi o melhor em campo? O melhor em campo é. Caraca, Eric, pronto. Com ele o quê? toda jogada, ele tava correndo sempre, né? Toda jogada ele não parou ali. Então, o jogo todo, desde o início do jogo, ele tava correndo pra caramba, ele não desistiu. A jogada tudo saiu do pé dele, então é isso. Já tem já o comentário pós-jogo, viu, Ítalo aí, ó. Né? E assim, viu, André? Quem duvidava que o Eric poderia ser titular desse time aí, pra mim, hoje, ele tem mostrado, na verdade, que é titular absoluto desse time. Acho que os nossos amigos Marinho, o Tázia, o Aiton Cantalapeira vão ter que comer muita bola pra tentar tirar o Eric, né, desse time titular. Tem. Inclusive, no jogo passado, teve uma polêmica do Aiton com alguns torcedores. Eu tava lá e eu vi ele fazendo um gesto assim, ó. Entendeu? Como se o torcedor estivesse falando demais. Eu, como torcedor, não gostaria de receber isso aí. E eu vi. Eu não gostei. Entendeu? Não sei se ele fez isso pro torcedor direto ou se ele fez isso com o juiz, porque tinha uma discussão com o juiz também ali. Enfim, eu não sei, mas eu acho uma falta de respeito. Se fosse com o juiz ou se fosse com o torcedor, eu achei uma falta de respeito. Eu acho que as pessoas têm que saber lidar com o torcedor, porque a gente está aqui, bicho, a gente paga para estar aqui, a gente sofre para estar aqui, a gente fica feliz por estar aqui. Enfim, é um misto de emoções. E você mexer com a emoção é complicado, entendeu? Então, assim, eu acho que ele precisa ser polido nesse quesito aí. Então você que tá aqui no Barradão ainda, esperando acabar um pouco, né, do trânsito aqui nas mediações do estádio, aproveita aí o Wi-Fi do Leão pra postar aquela foto nas redes sociais, né, André? Né, feliz, comemorando. Aproveita o Wi-Fi, eu postei durante o jogo ali, enfim, tava com o pessoal ali e todo mundo assistindo ao vivo, né? A galera assistindo ao vivo no Premiere, o jogo e já vendo os lances ali, foi muito legal. Wi-Fi do Leão 100% aí e vamos nessa. Abraço pra vocês aí. Valeu, meu amigo, Deus abençoe, estamos juntos aí. Né? Só para complementar a questão do meu comentário durante todo esse jogo, Ítalo Oliveira, eu acho que foi merecido, foi merecido. Poderia ser mais? Poderia ser uns 3, poderia ser os 4. Hoje ficou evidente que o Vitória ainda carece de um pouco de técnica, na verdade, né? A gente tem ali uma deficiência técnica muito grande, principalmente no setor ofensivo, para definir as jogadas. Vitória hoje, inclusive, é um time até que cria, né, Ítalo Oliveira, no Barradão, cria muitas chances, diferente de um time do ano passado, que era um lance ou outro. Hoje o Vitória criou aí no mínimo 5, 6 chances claras de gol. Conseguiu fazer 2, mas poderia ser 3, poderia ser 4. Não foi porque realmente os nossos atacantes, e hoje em especial Renato Kaiser, deixaram muito a desejar. Mas foi um jogo para dizer assim, ufa, se tranquilizar um pouco mais na competição. Já alcançamos aí um terço da pontuação que dizem por aí que é fundamental para escapar do rebaixamento, mas alguns pontos Jair Ventura ainda precisa consertar. Jair Ventura que ganha um pouco mais de sobrevida no comando do Vitória, principalmente porque, como você bem trouxe, Ítalo, o Barradão, né, ele tem aí um excelente aproveitamento no Barradão. 77%, né, Ítalo Oliveira, que ele tem aqui de aproveitamento no Barradão. E nesses 5 jogos que teve aqui no estádio Manuel Barradas, ganhou 4. Só perdeu um, né, que foi pro Flamengo. Não foi isso mesmo, Ítalo, que o Vitória perdeu? Foi o Flamengo? Esse ano foi. Só perdeu pro Flamengo. Então, assim, o Barradão voltou a ser diferente sob Jair Ventura. Os times que quando vêm jogar aqui sabem da força do Vitória, e isso é muito mérito do Jair Ventura. Que eu acho também, eu não posso também só elogiar, que ele
aceitou um pouco a pressão do São Paulo, mesmo com um jogador a mais. Né? O Vitória ficou um pouco retraído, buscou demais o contra-ataque, deixou o São Paulo crescer no jogo e até chegar ao segundo gol, Vitória teve muita pressão por parte do São Paulo, que tentou ali, né, circular o elenco, colocou muita gente com fôlego novo na partida, porque tinha que correr mais por conta da expulsão do jogador Lucas Ramon. Mas o Jair Ventura, para mim, demorou de mexer. Quando mexeu, foi muito conservador, não optou por colocar o time para frente, visou apenas o contra-ataque. Então são essas pontuações assim que eu acho que o Vitória carece um pouco mais de ousadia por parte do Jair Ventura. Resumindo, foi um jogo bom, Vitória se postou bem, conseguiu controlar o São Paulo em algum momento do jogo, aproveitou ali de 5 chances, 2 para fazer os gols. Lucas Arcanjo também é essencial no primeiro tempo, a zaga muito bem, os laterais foram os melhores hoje em campo, na minha opinião também, né? Tanto o Natan quanto o Ramon. Meio de campo ainda carece de alguns ajustes, Mateuzinho, como sempre, sendo o Mateuzinho, também muito decisivo, né? Inclusive foi decisivo na questão do lance da expulsão, né? Onde ganhou a jogada na velocidade, colocou na frente e aí recebeu uma voadora na cara, né? Então também foi essencial o Mateuzinho. No ataque, que eu acho que o Vitória ainda precisa melhorar, não com o Eric tem feito bons jogos, jogou muito bem hoje, mas a vaga, pra mim, a vaga de centroavante no time do Vitória, e aqui eu encerro o comentário, Ítalo, tá aberta. A camisa tá aí. Eu lembro que Jair Ventura falou lá atrás, né, ano passado, olha, tá aí a posição de camisa 9, passando o bonde. Renato Kaiser, René e Renzo Lopes não tem aproveitado. Pra mim, hoje é a posição mais carente do Vitória de qualidade, é a posição de centroavante, Ítalo. Bom, Flávio, eu concordo muito com o que você falou. Assim, é incrível como esse time do Vitória, ele dentro de casa consegue ser um leão e fora de casa o time não consegue repetir esse mesmo padrão de atuação, né? Sobretudo na questão de acertar as finalizações. Porque o Vitória, mesmo fora de casa contra a Chapecoense, foi um time que criou chances, só que não conseguiu converter essas chances em gol. E no final das contas acabou empatando em 1-1, né? E no jogo de hoje o Vitória conseguiu ser assertivo. Eu acho que assim, foi um jogo que no primeiro tempo, até os 20 minutos ali, era um jogo que estava caminhando para um cenário de um Vitória que perderia a partida, diante da facilidade que o São Paulo tinha para poder construir. Vitória consegue se equilibrar, e aí em outros jogos já tivemos situações que o time adversário soube aproveitar o momento da parada de reabilitação, de reidratação. Dessa vez foi o Vitória que conseguiu isso. O Vitória conseguiu acalmar, logo na sequência fez o gol, o gol de empate, o primeiro gol com o Kaká. Vai para a segunda etapa, logo pouco já tem uma chance criada, vem a expulsão do Lucas Ramon, e aí, assim, não dá para você jogar em casa e você não ter o controle da partida, principalmente quando o seu adversário está com o jogador a menos. Acho que o Vitória falhou nisso. O Vitória estava muito ansioso, estava querendo a bola, querer acelerar demais, não estava conseguindo tirar o espaço do São Paulo. A subida de pressão de Vitória não foi boa, tanto que para mim acho que a grande dificuldade do Vitória na partida foi para encaixar a marcação do time do São Paulo. E o Vitória não conseguiu durante a partida. Só que conseguiu sobreviver. Sobreviveu tanto, conseguiu algumas estocadas de contra-ataque. Poderia ter saído daqui com um resultado muito maior. Renato Kaiser acabou atrapalhando o Ramon na finalização, no passe do Mateuzinho. Ele depois acabou não acreditando no lance de Natan Mendes. A bola passou na área completa. E quando o Vitória conseguiu botar a bola no chão, conseguiu jogar, marcou o segundo gol e ali praticamente matou o jogo. Vitória ainda teve mais uma chance com o René, mas desse começo de campeonato brasileiro foi o jogo que o Vitória teve melhor controle, que o Vitória conseguiu ser mais superior ao time em alguns cenários de partida, né? Já falei isso algumas vezes em live, que esse time do Vitória ele joga o tempo todo no limite. Hoje, a impressão que eu tive foi que esse limite não foi atingido, que o time ainda tinha um pouquinho mais de gás, se precisasse, teria mais gás. Isso é bom, isso é positivo. Só que não dá para não ter o controle em casa, não dá para baixar a linha quando o adversário tem um jogador a menos. E precisa
se reencontrar de novo na competição, né, em termos de postura tática. Mas assim, se reencontrar vencendo é muito melhor do que você se reencontrar perdendo a partida. Então acho que hoje Vitória consegue os 3 pontos, era o mais importante de tudo, chega a 14 pontos de 45. Então assim, era a vitória que a gente precisava, era o resultado que a gente precisava para poder aí sim encarar o Corinthians no próximo final de semana. É jogo de 6 pontos, é jogo de time que está disputando ali a mesma faixa de campo que a gente. Vai ser um confronto difícil, vai ser um jogo complicado. Antes disso tem um jogo do Piauí, que é um jogo que provavelmente pode decidir classificação para o Vitória. O Vitória muito mais tranquilo para o jogo do Confiança. E depois o Vitória vai para 3 jogos, que são 3 jogos que vale o semestre, né? O primeiro contra o Flamengo, jogo fora de casa na Copa do Brasil. E aí o Vitória precisa chegar vivo na segunda partida. Depois tem o jogo do Atlético Paranaense. O Vitória precisa vencer fora de casa. E diante das atuações em casa, do aproveitamento em casa, essa vitória, quando vier, tomara que venha numa sequência que o Vitória tenha também vencido em casa, né? Porque aí você consegue ampliar ainda mais sua margem de pontuação. E depois pega o Confiança, que aí é a decisão de Copa do Nordeste. Mas assim, foi uma vitória importante, foi uma vitória, foi um jogo bom para somar 3 pontos, foi um jogo bom para o time retomar confiança jogando no Barradão. E agora é manter a sequência, e eu acredito que agora Jair Ventura vai conseguir respirar, né? Acho que agora Jair Ventura ganha aí uma sobrevida pra frente. Eu acho que esse assunto demissão de treinador vai ficar um bom tempo aí, viu, Ítalo? Sem ser tocado. Vitória que tem agora a Copa do Nordeste, acho muito difícil que venha com jogadores titulares. Acho muito difícil, talvez um ou outro. Mas contra o Corinthians, como você bem trouxe, mais uma chance aí do Vitória somar pontos na competição e ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. E por que não? Por que não também olhar um pouco mais para cima na competição? A gente sabe que tem muito a melhorar ainda fora de casa, né? Eu acho que é uma coisa unânime, né? Uma opinião unânime da torcida do Vitória é a questão do time precisar, né, melhorar o desempenho fora de casa. O Vitória está em 10º lugar. Quando é que a gente iria imaginar que o Vitória iria iniciar a competição, né, em 10º lugar? E tem chance e pode conquistar, né, outros horizontes, pode olhar para outro horizonte que não seja do Z4, Ítalo, né? Até porque o time já tem aí 4 vitórias, né? Já está aí com quantos pontos? 14 pontos, já conquistou 1/3 aí, né, do objetivo principal, que é se livrar do Z4. E por que não olhar um pouco mais para frente? Lembrando que, por exemplo, não estou aqui sonhando com Libertadores, mas por que não a gente começar a olhar, né, o Vitória na primeira parte da tabela e quem sabe chegar também a uma Libertadores, porque hoje até G9 pode ir, né, para Libertadores. E outra, tem também um detalhe, assim, eu sou mais precavido que você, sabe disso, né? Sim, claro. Assim, hoje em termos de tabela do Vitória, esse resultado, e assim, o Remo tá empatando com o Vasco por 1-1. Esse resultado tá fazendo com que o Vitória assuma a 10ª colocação. O Mirassol tá ganhando do Bahia, dando 1-0. E assim, esse resultado tá fazendo com que o Vitória abra 6 pontos em relação ao Z4 e 3 rodadas na frente, porque são 2 vitórias a mais, certo? Com relação ao Mirassol, que hoje tá vencendo. Se o Mirassol empata ou perde, essa diferença iria para 4 rodadas na frente. Ou seja, é um Vitória que vai respirando. E aí, como você falou, quanto mais a gente vai respirando fora do Z4, quanto mais espaço a gente vai abrindo do Z4, melhor. Só que a gente tem que estar o tempo todo ligado, né? Porque ano passado tivemos o efeito Ceará. Já tivemos o efeito Criciúma e Atlético Paranaense, que foi a mesma coisa. Então, é bom estar longe, é bom abrir espaço, é bom respirar fora. Mas é melhor ainda quando você vai garantindo pontos para aí sim, matematicamente, chegar aos 45 e aí a gente começa a pensar em outra coisa. Agora, é como você falou, vai que numa sequência dessa o Vitória ganha em casa e ganha fora. E aí o Vitória já pode começar a pensar na parte de cima de tabela. Então, assim, eu sei que tem muita gente que vai dizer, mas o elenco do Vitória não é bom. Mas o elenco do Vitória não desempenha um bom futebol. Vitória tem peça? Pode. Mas aí é questão de futebol. Encaixe de time, encaixe de trabalho, sequência de resultado, o time vai ganhando confiança e vai embora. Aqueles que estavam mal começam a jogar bem. Tá aí uma prova o Ramona, criticado várias vezes aqui pela gente, inclusive, criticado pela torcida, e consegue vem fazendo uma sequência de bons jogos, né?
quem sabe o Vitória não consegue fazer mais jogadores despertarem, jogarem mais e entregarem mais resultado, e aí o Vitória começa a deslanchar dentro do Campeonato Brasileiro. E o Nathan Mendes hoje, né? É a prova Nathan disso. Mendes hoje. O Nathan Mendes, a gente, de certo modo, até criticou ele aqui no pré-jogo, mas fez uma belíssima partida. Defensivamente, assim, praticamente sem falhas. O que eu cobro também do Nathan Silva é um pouco mais de apoio ofensivo, que ele tem essa condição. Nathan Mendes. Nathan Mendes, eu falei o quê? Nathan Silva. Nathan Silva, desculpa. Nathan Mendes, ele tem essa possibilidade, né, de chegar um pouco mais ofensivamente, né? O Jair Ventura também é esse cara, eu também preciso reconhecer, que é esse cara que também visa muito a questão de recuperar jogadores, né? Recuperou o Ramon, recuperou ali o Luan Cândido, né, que até passou por uma situação pessoal também, que, segundo o próprio, né, também afetou no seu desempenho em campo. Mas, né, é o que a gente tem. É o que a gente tem. Muito por falta de, vamos dizer assim, objetividade da direção, né? Foram prometidos aí 4 a 5 reforços esse ano, a gente tá chegando já nos 15, né Ítalo? Então, assim, atirou muito e errou demais, né? E esse é o elenco que tem Jair Ventura. Mas, se esse elenco não for reforçado, pelo menos a gente tem aí uma boa gordurinha para queimar com relação ao Z4, que eu vou ser bem sincero com você, Ítalo. Acho que tirando o Cruzeiro, muito dificilmente a gente vai ter uma alteração aí muito grande nesse Z4, é porque o Remo vai bater e voltar, na minha opinião, o Chapecoense também vai bater e voltar. E aí fica ali o Mirassol, que pra mim ainda é uma incógnita, né, nesse período de início de Libertadores, né, qual vai ser o foco do Mirassol. Você tem ali o Santos também, que tá namorando já há algum tempo também com a Série B, já há 2, 3 anos, né? Você tem o Inter também que tá muito mal. Então, enfim, né? Você vê ali que realmente tem times que estão bem piores que o Vitória nesse momento. E é a hora do Vitória chegar, principalmente no Barradão, fazer a diferença, conquistar esses pontos. Eu quero aqui lembrar ao nosso torcedor que a gente ganhou hoje do vice-líder. Não foi de um time que tá no Z4, não. A gente tirou ponto hoje de um time que muito provavelmente vai lutar ali por um G4, né? Então, tem que ser realmente valorizado, né? E nós também não estamos perdendo tantos pontos por time de baixo. A gente perdeu pro Cruzeiro, beleza. Mas, na minha opinião, o Cruzeiro não vai estar nessa posição até o final. Talvez não lute por coisas maiores na competição, até porque a gente já tem o que aí? 11 rodadas, né, que o Cruzeiro tá jogando. Talvez não lute por coisas maiores, mas que vai ficar lá embaixo, hoje, por exemplo, é o Lanterna, acho que muito dificilmente isso, Ítalo. É isso, vai deixando o seu like aí, tô botando a enquete aí agora do melhor em campo, certo? Tô indo com Baralhas, Ramon, Baralhas, Nathan Mendes e Eric. Caberia também Lucas Arcanjo, caberia outro, mas eu vou botar esses 4, certo? No nosso grupo do WhatsApp também a gente já colocou. E por enquanto quem tá vencendo com ampla maioria, Ramon. Ramon com amplíssima maioria. Aliás, grandíssima partida de Ramon. É isso, meu povo. Esse é o nosso vídeo de pós-jogo. Peço para que você toque no like, certo? Se inscreve no canal se você puder. E é isso. Vamos seguir aqui. Vamos trazer as